Olá, estamos em mais um episódio TV Conexão em Foco, em parceria com a TV Mais e lá com o nosso querido Edgar. Muito obrigada, Edgar, por estar com a gente, por acreditar em nós. E também nesse espaço maravilhoso aqui, no Espaço Oz. Senhor Oswaldo, muito obrigado por nos receber aqui, abrir as portas da sua casa. E é nesse clima que eu quero agradecer vocês por abrir a porta da casa de vocês, para que nós possamos entrar e que hoje a gente possa deixar muita energia positiva aqui. Então já segue a gente lá no nosso canal do YouTube, TV Conexão em Foco, no nosso Instagram, @busca de toda mulher, e também abaixa aí o aplicativo da TV Mais, para que a gente possa expandir e talvez, quem sabe, levar esse podcast para a sua cidade. E Alana, o que você achou dessa ideia? Eu adorei! Sejam bem-vindos ao nosso TV Conexão em Foco. Hoje o episódio está recheado de histórias, escritoras, mulheres maravilhosas. Nós vamos estar apresentando aqui para vocês. Então aproveita, pega papel e caneta, que talvez você vai ter aquele insight para você poder anotar, replicar aí na sua casa, na sua cidade. Já se inscreva aqui no nosso canal da TV Conexão em Foco e mandar um agradecimento especial a todos os nossos parceiros que estão aqui com a gente. Natura Taust fazendo a nossa maquiagem, Neia Gomes fazendo o nosso cabelo, Mari Estética e Salão fazendo toda essa repaginação no nosso visual, Carmen Stefans Marília com os looks compostos aqui hoje, Café Sabor de Garça, aquele café, o único café, um dos únicos que eu consigo aqui, tomar, sem açúcar. Gente, eu tomar café sem açúcar? Estou tomando café sem açúcar, olha. O café Sabor de Garça dá, né? Adoro, um grande beijo pro Rogério, lá de Garça, e Padaria Bela Rio Branco, que sempre manda quitutes maravilhosos aqui pra gente, que é tudo de verdade, gente. É pra comer. É pra comer, a gente come durante o programa e é uma delícia. E vamos apresentar nossas convidadas de hoje. Eu quero começar pela Cíntia. Gente, a Cíntia é uma mulher maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer já há um tempo, mas assim, é uma pessoa que ela deixa a gente se sentir importante e faz a gente se sentir importante. Eu tive esse privilégio de estar com ela no SEMEC, conheci ela lá e ela não esqueceu de mim nunca mais. Isso assim, eu tenho uma eterna gratidão por isso, viu, Cíntia? Acho que eu nunca te falei isso, deixei eu falar no momento ao vivo. Quero que você se apresente, fale um pouquinho da sua história, o que você faz e seja muito bem-vinda aqui com a gente, que seja o primeiro de muitas. A Cíntia também está no livro, o segundo volume, A Busca de Toda Mulher, com um capítulo incrível. Eu já li o capítulo dela e tem muitas novidades vindo aí em parceria com a Cíntia. Se apresente para nós aí. Bom dia, meu nome é Cíntia Torres. Eu sou de um ramo totalmente diferente da maioria das mulheres. Eu trabalho numa automecânica juntamente com meu esposo, cuido da parte administrativa. Estou há mais de 30 anos, não vamos falar exato não, para não desconfiar da minha idade. Há mais de 30 anos nesse ramo totalmente masculino, mas nem por isso uma mulher também não pode estar à frente dos negócios, não é verdade? Sim. Então eu estou lá com ele, apoiando. Ele já tem essa oficina, já tem mais de 40 anos, se não me engano é 43 anos, e eu estou lá, batalhando junto com ele, né, colocando os pontos nos is lá junto com ele. A gente tem mais 7 funcionários, então a gente tem que ter aquele manejo e tocando a vida. Também agora, né, eu fui honrada em participar do livro com as meninas. Eu que tenho gratidão eterna por vocês, né? Porque a primeira vez que eu vi a Rô, ela estava palestrando num evento onde eu tive total admiração. Ela me fez assim, sair de lá impactada e aos prantos, porque juro, a história dela também é muito linda e eu fiquei
apaixonada por ela, realmente. Por isso que quando eu estava à frente do SEMEC, né, como vice-coordenadora, ela já quase não estava mais frequentando. Comecei a resgatar todo mundo, né, mandava mensagem, mandava no particular, chamava, e aí foi onde ela retornou com a gente. E eu agradeço, e é muito interessante você trazer isso, Cíntia, porque assim, às vezes, por conta do tempo, né, a gente acaba se desconectando de lugares e de pessoas que são tão boas e faz tanto, soma tanto para a vida da gente. E as mulheres lá no SEMEC, a gente tem isso, né? É muito legal, realmente é um grupo que eu tinha um vínculo muito grande. E aí, quando eu percebi, tinha acabado o ano. E eu recebi a mensagem da Cíntia, falou assim, olha, eu gostaria muito que você fosse no nosso jantar de confraternização. Eu falei, gente, eu não fui em uma reunião, como assim? Ela falou assim, então, por isso que eu tô te convidando. Porque geralmente quando acontece isso, a pessoa já esquece da outra, né? Então eu tenho, isso me chamou muito a atenção e me fez refletir como a gente deixa pessoas para trás que são importantes pra gente, né? E eu aprendi. Maravilhoso. Até você, acho que foi até no final do ano, ou no começo do ano, você fez uma palestra. Iniciou com a minha palestra e eu falei exatamente isso. Você voltou com tudo, né? Literalmente voltou com tudo. E você vê a importância do olhar da liderança do grupo. Liderança do grupo, né? Porque dependendo do grupo, você ficaria esquecida e talvez você teria mandado uma mensagem. Eu já pedi a listagem de todas que estavam pagando lá. Eu falei, gente, mas por que essas mulheres não estão frequentando? Sim. Grandes Ainda bem que estavam pagando, né? E tinha as que não estavam e estavam lá. Sempre tem, né? Mas eu falei, gente, a Rô, nossa, maravilhosa a história, né? Também já escreveu livros. Falei, ela tem que estar aqui com a gente, trazendo essa história, né, dela, por ela ser psicóloga. A gente precisa disso, não é só o trabalho, né? Sim. A gente também precisa cuidar da mente. E isso é muito importante, foi que ela levou pra gente. Obrigada, e eu quero voltar aqui porque eu quero que você fale mais de como que é esse feminino, né, dentro de uma oficina que é um mundo tão masculino e que isso já está mudando também, né, graças a mulheres como você. Mas eu quero apresentar a nossa amiga, né, Ana, companheira, amiga, parceira e uma pessoa encantadora. Quero que você se apresente, Simone, fala um pouquinho de você, quem é Simone e um pouquinho do que você faz. Olá, Rô, obrigada por estar aqui com vocês mais uma vez, né? A gente está sempre juntas, nós temos vários projetos juntas e eu tô aqui só olhando e admirando, né? Quantas mulheres que tem aqui, cada história. Conheço a história da Cíntia, né? Conheço a Cíntia é uma pessoa maravilhosa e nós estávamos falando do quão importante, quanto a mulher tem que se dedicar para estar na frente fazendo o que ela faz. Né? Já trabalhei também com esse mundo todo masculino, já trabalhei em posto de gasolina, já trabalhei em concessionária de moto e eu sei que não é fácil e está lá há quanto tempo. Né? E você segura ali o rojão, né? Brilhantemente maravilhosa e no salto. Tem que ser. Então, estou aqui mais uma vez nesse projeto junto com as meninas, sou grata por estar aqui. E hoje, né, falando um pouquinho sobre mim, eu sou mãe de 2 filhos, eu sou esposa, sou dona de casa e também estou à frente de uma loja, né, a loja Carmen Steffens que vocês falou, né, com os nossos looks, trabalho com mulheres, trabalho com a autoestima das mulheres, que já são lindas, a gente consegue deixar elas ainda mais lindas, se sentindo poderosas. E também trabalho com outras, não só mulheres, né, homens também, só que o meu foco, o que eu estou lá, que eu me identifico mais, são as mulheres. Trazendo um pouco da minha experiência como empresária, tudo que eu já passei, tudo que eu já fiz, né, nesse ramo empresarial, hoje eu trago um pouquinho disso também, ajudando outras mulheres com treinamentos, falando sobre a equipe que eu amo, falando sobre gestão, e é isso. Você hoje está vindo com força num novo posicionamento. Isso, né? Está com um novo treinamento, que é o treinamento da chave mestra. Como que surgiu essa
Quando você olhou para o todo que você fazia e surgiu essa necessidade de ajudar outras pessoas, que você já ajuda, mas trazendo esse treinamento, a chave mestra, essa virada de chave, virada de chave para os negócios. Eu sei que é de toda essa sua trajetória, mas conta para o pessoal que as pessoas ainda não sabem. A minha carreira, né, que vocês conhecem muito bem, é sempre viradas de chaves, né? Até por isso que a gente coloquei esse nome, a chave mestra. Começou há um ano atrás, através de um amigo, né? Eu fiz um trabalho com ele, com coach, e eu sempre trouxe aquela necessidade de ensinar, porque a minha formação é professora, né? A formação pedagógica é professora, então eu sou graduada e pós-graduada e lecionei durante um certo período. Então eu gosto de ensinar. E dessas duas franquias, né, a Cacau Show que eu tinha e hoje a Carmen Stephens, trabalhando nessas duas franquias, outros franqueados, outros proprietários já me procuravam para me pedir conselho. O que você está fazendo? Como que você está fazendo, né, na Cacau Show, minha franquia? Ela era uma das melhores, né? E a Carmen também. Estou sempre ali entre as 10 melhores de toda a rede. Eu falo rede, não é só no Brasil. É fora também, né? Nós temos várias lojas fora. Sim. Então, tudo aquilo, a dedicação, aprender, colocar e fazer com qualidade o serviço. E nesse trabalho que fiz com ele, como meu coach, eu falei, eu queria tanto voltar para a sala de aula, eu sinto falta de ensinar. E ele falou, Simone, mas por que tem que ser sala de aula? Porque é minha formação, eu estudei para isso. Ele, tá, e o empreendedorismo? Mas eu não sou formada em administração de empresa. Ele, tá, mas quanto tempo você tá, né, como empreendedor? Mais de 20 anos, tem bastante tempo. Ele, isso aí não é um mestrado? Não é um doutorado que você tem? Então, por que não ensinar, né, voltar a ensinar, só que no seu nicho, no que você sabe fazer também com maestria? Ele me acendeu aquela luzinha. Por que não? Né? Por que não fazer isso? E isso é fantástico. Eu sou prova, né? Porque eu fiz os 2 cursos que a Simone fez, os 2 workshops, né? Eu participei e assim fez muita diferença na minha empresa, porque eu comecei a prestar atenção nos processos. Toda vez que a gente começava algo novo ou que mudava um funcionário, a gente ia começar do zero. E com os processos que ela ensina ali, fica mais fácil. Uma ferramenta maravilhosa, nem sei se podia falar isso, mas pode falar, né? Uma ferramenta maravilhosa, dá um spoiler. Uma ferramenta maravilhosa que eu uso e passo para os meus pacientes. É a agenda explodida. Adorei essa agenda, eu brinco com a agenda explodida. E aí ela ajuda. Como que é mesmo? Tem 3 partes dessa agenda explodida. Isso. A agenda, essa ferramenta do André, né? Esse meu coach, que é maravilhoso. André, um beijo pra você. Ele é meu mestre, eu falo sempre isso. É uma ferramenta dele. E eu cheguei assim pra ele e falei, nossa, eu tenho isso pra fazer, desesperado, não dá tempo, não consigo. Ele, calma, vamos selecionar. O que você não fizer agora vai cair o mundo, que tem que fazer agora, né? Eu esqueci a palavra. Gente, papel e caneta na mão. Anota essa dica, porque isso não tem mais prazo. Isso não tem prazo, você não tem como fazer. Anota aqui. Então, começa a colocar em colunas, né? O que você tem que fazer, se você não fizer, vai cair o mundo. Né? O que você pode delegar outra pessoa fazer, o que você pode fazer depois, e o que você não tem prazo. Então, sempre fazer essa divisão e você agir naquilo que precisa ser entregue agora. Na época, meninas, eu tinha o treinamento, o curso, né, Sancho do MEC, que também é um outro projeto que eles estão com elas, né? E eu tava desesperada que eu não conseguia. Ele falou, vamos fazer, então você tem que fazer agora. Você vai largar tudo e vai fazer isso. Fiz. E quando você coloca o cheque que você fez... É tão gratificante, né? Muito. Porque você sabe que eu falo, tem que fazer, você não coloca no papel. Então, quando você começa a colocar no papel que você tem que fazer e precisa fazer, você se dedica àquilo. E na hora que você vai lá e fala, ó, fiz, feito, gente, você se sente muito bem.
né? E o que você não conseguiu fazer já passa para o outro dia. Então, tem coisas que não era tão extraordinário que passa a ser, porque você foi perdendo tempo. Né? Então, é trabalhar os seus afazeres, o seu dia a dia, os seus horários. Ele fala uma frase muito importante: o tempo é o mesmo para todo mundo. O que diferencia? O que você vai fazer com ele. Isso é fantástico. E o tempo, ele é assim, né? Vou aproveitar esse gancho, Ana, vamos falar do porquê que a gente está fazendo esse podcast aqui no Espaço Oz. Como que surgiu isso? Quer falar, Ana? Surgiu do nosso lançamento do segundo livro, Da Busca de Toda Mulher 2, Dores que Transformam. Eu e a Rô falamos, vamos fazer algo diferente, inesquecível para as escritoras, porque a gente tem essa missão de honrá-las, né? E viemos conhecer o Espaço Oz. A partir do momento que a gente entrou aqui, parecia que a gente tinha feito uma viagem no tempo e estamos lá na época medieval, entre reis e rainhas. E foi tão assim, a sensação foi tão maravilhosa que a Rô olhou pra mim e falou assim: Ana, a gente precisa trazer mais pessoas aqui e levar esse espaço para lugares que a gente nem imagina onde está chegando aí. Sim. E aí conversamos, 50 cidades, né? Que é o conversamos com o seu Osvaldo. Falei, seu Osvaldo, vamos gravar o podcast lá no espaço. Ele falou, na hora, né? Topou. E estamos aqui hoje nesse espaço maravilhoso. E assim, acolhedor. Os funcionários aqui são fantásticos. A gente estava caminhando, ela mostrando aqui o ambiente, que vocês vão ver já já. É porque a gente vai rodar a vinheta do ambiente. E aí, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro eu cochichei com a Ana, nosso podcast, né? Aqui, as escritoras e tal. Aí a Ana, Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa, o que você acha da gente gravar um podcast aqui? E eles mais do que acolheram, e assim, eu sou muito grata por isso. Vou passar o VT aqui, Edgar, chama o VT pra gente. Realmente, olha que lugar incrível. E vamos trazer a fala da nossa escritora, da Cíntia. Cíntia, como foi para você realizar a escrita da sua trajetória, trazendo dores, trazendo a sua transformação? Como foi esse processo? Como que é a Cíntia de antes, durante e depois? Não foi nada fácil. Quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, eu escrevi um livro, tem certeza que sou eu mesmo? Sim, você. Fiquei demasiadamente muito honrada. Eu pensei no começo assim, que seria fácil. Mas chega um momento assim que você começa a abrir umas portas que eu falo assim, eu não vou conseguir escrever. Não vou conseguir. Porque é doloroso demais. Parece que volta aquele filme tudo novamente na sua cabeça. E aí eu falava, eu pegava no meu notebook, amanhã eu faço isso. Às vezes eu ligava para minhas filhas e falei, o que eu fui fazer em aceitar isso? Meu Deus, eu imaginava que seria tão fácil, mas não é. Porque a partir do momento que você colocar aquilo tudo numa folha, eu tô ainda até terminei. É muito dolorido. É muito dolorido. Mas, ao mesmo tempo, é libertador. Porque você fala, nossa, eu passei por tudo isso e eu estou aqui. Eu sobrevivi. Né? Então, é muito gratificante. Mas eu vou falar, foi uma fase bem
tensa para mim, bem tensa. Porque a escrita, ela cura, né? Só que você precisa abrir a gaveta, né? É como se você abre gavetas e são histórias, né? Porque a Busca de Toda Mulher, volume 2, ele fala sobre isso, sobre dores que transformam. Então, quando você começa a colocar no papel essas dores, vem uma sensação, meu Deus, eu passei por tudo isso mesmo, foi eu que vivi isso, né? E acaba relembrando algumas coisas e isso mexe, mas é uma oportunidade de cura. A escrita, a terapia da escrita é uma cura, né? E essa cura faz o quê? A gente se transforma, depois da cura vem a transformação. Se fosse no papel escrito manualmente, acho que muitas folhas eu teria perdido. Porque não tinha jeito, chorava mesmo. Colocava para fora aquilo e acho que é aquela limpeza interna, né? Do euzinho lá que está guardado, daquela criança sofrida. Então é bem libertador depois. Sim. Ô Simone, você também, né? Eu ia jogar a pergunta pra você agora. Ai, o título da Simone não foi, Cíntia. Olha, eu acompanhei também a mesma fala sua, tenho certeza que é a fala dela. Tudo que a Cíntia colocou, eu também passei. Foi igual, me identifiquei muito. Eu também fiquei postergando, não queria, as meninas me cobrando. Eu pegava meu notebook, amanhã eu faço, porque eu não queria mexer naquilo, não queria relembrar. E também ficou muitas lágrimas ali, me tranquei no quarto, porque já estava acabando o tempo, não tinha mais tempo. E eu avisei as meninas, falei, meninas, eu vou precisar da ajuda de vocês, que não vai ser fácil para mim escrever sobre isso. Então eu falei, não, vou conseguir. Então eu peguei um dia, me tranquei no quarto para ninguém entrar. E eu fiquei lá, foi 1 hora, mas naquela 1 hora eu consegui colocar tudo. E eu escrevi que assim, eu não queria mais mexer naquilo. Então eu escrevi, coloquei pra fora, tá, acabei, joguei. Né? Aí fui levar pra Roma. E na hora que a Roma foi ler, gente, veio tudo de novo, eu chorei de novo, eu relembrei tudo de novo, depois de novo. Só que aquilo foi me fortalecendo. Foi fortalecendo, ela falou assim, você vai ter que mostrar isso pro seu marido. Vai ter que mostrar Vou mostrar? Só de mostrar isso aqui pra sua família. Eu falei, mas por que eu vou ter que mostrar pra minha eu não queria, né? E aí eu mandei só mandei, né? Não falei nada, lê meu capítulo. E foi muito emocionante que a minha irmã não sabia, né? Ela faz parte dessa história e ela nem sabia. Não sabia isso. E ela me ligou aos prantos, né? Nunca mais você me faz isso, não pode deixar acontecer, não faz isso comigo e tal. Porque realmente foi um momento ali meu que eu deixei escondidinho. E eu consegui vencer sozinha. Então, assim, é importante que às vezes muitas mulheres também estão passando por isso e vai ver que elas conseguem sair. Né? E muitas vezes as pessoas me veem, né? Vê hoje a Simone, sim, não tem noção do que foi passado. E eu terminei a pior parte. Aí depois agora eu sou contar da minha vitória. De tudo isso que eu passei para me tornar forte, para conseguir tudo que eu passei, que eu acabei de falar, e ser franqueada premiada, e, né, tá bem ali hoje no comércio. Mas assim, a minha base foi difícil. Mas já passou. Hoje eu já consigo falar um pouquinho mais. Eu ainda tenho que chegar e mostrar isso para os meus filhos, ainda não, porque eles fazem parte, mas ainda não estou preparada. Preciso me preparar um pouquinho mais para chegar. Mas vai acontecer. E eu posso dizer uma coisa para você. Eu entendo a sua preocupação, mas vai ser uma história muito linda que os seus filhos vão se orgulhar muito de você. Né? De saber a mãe que você é e da onde você, o que você passou e aonde você chegou. Então não tenha medo, porque também vai ser o motivo deles olharem para aquilo e falar, poxa, que exemplo, né? Que exemplo da minha mãe, né? Isso é lindo. Mas se orgulharem, né? Encorajarem. Isso. Agora, Simone e Cíntia, e vocês que estão nos assistindo, que já estão curiosos para saber, né, essas histórias e os capítulos. Quando a gente escreve,
a nossa história, que é um processo de cura, a importância esse acompanhamento lá com a Rô, comigo, porque vem à tona e depois é libertador, é o que vocês falaram. Então muitas mulheres que estão nos assistindo, homens também, que passaram por processos dolorosos, é importante trazer isso. Escrevam. Independente se você vai publicar hoje, amanhã ou daqui 10 anos, como foi a história de um escritor que chegou pra gente. Mas vão rascunhando a história da sua vida. Porque a próxima página, depois que você escreve tudo, é sempre uma página em branco do seu futuro, que você nem imagina, talvez, aonde você vai chegar. Mas você já pode projetar isso. Então, como eu estou hoje? Olhe para o seu passado, mas aonde eu quero chegar? Qual vai ser os processos que eu vou passar para chegar até lá, né, Rô? Isso mesmo. E quando a gente olha para isso, né, para nossa vida, nossa história, e a gente fala, poxa, eu venci, né? É isso. Eu venci. Porque a vida é isso, a oportunidade que temos de vencer todos os dias. E falando em vencer, Cíntia, como que é, né, para as mulheres? Fala um pouquinho sobre isso, porque assim, ó, o mundo que você está no seu trabalho ainda é um mundo masculino, né? E como que é fazer parte desse mundo como mulher? E para as mulheres que precisam, por exemplo, levar o carro numa oficina, né? E tipo assim, eu sou mulher, não entendo nada de carro. Explica isso pra gente. É bem complicado ainda, porque a maioria das mulheres ainda manda o esposo ou o filho levarem os carros. Justamente porque a desconfiança é a primeira coisa que vai ser enganada, que o mecânico não vai dar o diagnóstico correto. Por quê? Porque ela é mulher, né? E lá a gente tem uma salinha onde tem o ar-condicionado, tem lá a internet onde ela possa ficar. A gente passa todo o diagnóstico para ela, ela já sente mais acolhida. E ela entrando nessa sala, são 2 ambientes onde a gente fica no escritório. E aí sou eu e mais a minha secretária. Aí a gente vai conversando, aí você vê que ela se sente mais acolhida, mais tranquila. Mas já teve vezes de chegar cliente e ela ficar na calçada, aguardando. Por quê? Vergonha, medo de alguém possa assim, mexer, Porque sabe? na nossa época, Sim, a oficina tinha fotos de mulheres peladas. Não Não era? Não era isso? Com Não era certeza. isso? Oficina, Era isso, borracharia. Então, mas lá eu acho que nunca aconteceu isso, porque a vida inteira, o meu marido, quando não foi eu que trabalhei com ele sempre trabalhou, levou as irmãs para trabalhar. Olha que bacana. Né? Ele tem 4 irmãs. Então, ele criou esse ambiente já. Mas eu vou te falar, mesmo assim, sempre tem um engraçadinho ou outro, sabe, que não sabe respeitar. Sim. Isso eu não digo dos meus funcionários, não. É do próprio cliente. Sim. E você tem toda a De razão. próprio cliente. Onde você tem que podar eles de uma forma, sabe? Postura, né? Exato, porque não é porque uma mulher está dentro de uma oficina que ela está ali exposta a ouvir qualquer coisa. Não. E porque ele é o cliente e ele está pagando. Nada a ver. Eu chamo a atenção mesmo, sabe? Não dá Se pra põe no seu acreditar, lugar. nem pra acreditar que ainda passamos por isso, mas Passamos. passamos sim. E não é só no seu Olha, ramo. eu vou até te contar um fato que foi recente, de um advogado. Ele não mexeu comigo, mas ele mexeu com a minha funcionária. Ela estava varrendo. Aí ele falou assim, você não quer ir lá no meu escritório varrer comigo juntinho, não? Ai, Senhor. Que horror. Ela vai aqui mesmo. Aí eu disse, aí ela me contou assim, chorando. Eu falei, não, pode deixar que eu vou conversar com ele. Aí eu não conversei com ele, porque ele não apareceu mais lá. Mas o dia que ele foi, o meu marido falou com ele, você está me achando com uma moça, você sabe o que é isso? É pedofilia. Sim. Ele nunca mais pisou lá. Ele nunca mais pisou lá.
ele manda o filho dele, a esposa dele, olha, levar o carro, acho que porque, por que não vai, né? Não deixou de ser cliente, mas ele cometeu isso. Pois é, passamos sim por isso. Né? É brincadeira. Eu imagino que ela deve ter muitas histórias, né? Uma das várias. Sim, e você já histórias. teve alguma história de assédio nesse seu ramo masculino, quando você trabalhava? Gente, muitas. Assim, eu comecei muito jovem, né? Você já foi frentista? Sim, eu trabalhei, né, num posto de combustível. Eu não cheguei a ser frentista, né? Trabalhei na parte ali de escritório, caixa. Mas eu gostava de fazer de tudo. Então eu também abastecia, eu gostava de aprender, né? Então hoje quem leva os carros né, da minha casa sou eu. Olha só, Entenda, que legal. Entendo um pouquinho, né, da parte mecânica, de elétrica, alguma coisa assim. Então ali, sempre, como eu falei assim, tinha muita postura, muito você ter isso. E na Yamaha também, né? Então eram vendedores, eram na maioria homens. Eu era muito nova, né? Meu posto de combustível foi dos 18 até os 23, né? E depois na Yamaha foi dos 24 até os 27 anos. Então eu era nova perante aos outros. Então eu contratava, eu treinava, eu demitia, eu advertia. E tinha que ter uma postura muito, né? Tá ali. Porque era muitos homens, a maioria homens, e a maioria mais velhos que eu. Então eles olhavam, falavam, essa menina aí, né? Não é isso, Cíntia? Sim. Essa menina vai me dar ordem, essa menina vai incomodar. Então sempre foi isso. Bom, estamos chegando já no final. Olha, gente, Ai, do já céu. acabou. Já está acabando o nosso tempo. Pois é. E eu sei que a Rô gosta de fazer aquela pergunta de final, pergunta da psicanalista, que já analisou tudo que a gente falou aqui. Eu quero, assim, as perguntas também eu elaboro na hora. Né? Vai surgir Vai ser na boa, cabeça às vezes dela. também não vai, né? Porque... Mas eu quero fazer a primeira pergunta para a Cíntia, né? Cíntia, de toda a sua história, de toda a sua trajetória de vida, que é uma trajetória linda de vida, né? Se você pudesse voltar atrás, em algum momento da sua história, com quem você conversaria? Com quem eu conversaria? Então essa pessoa está ali, ó, na sua frente. Você está voltando na sua história. Eu quero que você traga uma pessoa, né? E converse com essa pessoa. Ou mudar algo ou agradecer por algo. Talvez algo que você... Talvez não tenha algo para agradecer, mas tem algo para falar. E aqui vai ser o momento de você falar para essa pessoa. Não precisa ter vergonha, não. Mas se Vai você chegar tiver que até ela, agradecer mesmo se ela também. não tiver aqui Ok. presente, mas Então eu olhe para lá, né? Para a câmera. E Nossa, fale Mariana, para eu essa sou pessoa. O que você precisa conversar com essa pessoa lá do seu passado? Você diz assim, uma pessoa que eu esteja estremecida, O que lá do você seu passado. decidir. Talvez é você mesma, né? Sua criança lá do passado. não pode ser pra ser primeiro. Porque vai que passa ela, Não talvez pode vai ser passar. outra. Meu Deus. Sempre tem algo pra gente voltar lá e falar, né? Nossa, são tantas coisas, né? Vem um turbilhão na cabeça da gente. Mas eu acho que eu vou ficar comigo mesmo. Eu acho que... Então eu vou tentar resgatar você mesmo lá de quantos anos? Vamos dizer... Com 18 anos. Então a Eu Cíntia, faria a Cíntia de diferente. 18 anos tá ali, ó. Fala pra ela. É que eu era tão criança, né? Com 18 anos eu já estava casada e acho que meu marido ia ficar bravo, mas eu falava pra ele. Eu não ia obedecer tanto como eu obedecia. Tipo assim, você não pode trabalhar fora, você tem que trabalhar comigo, você não pode estudar, você tem que ficar comigo, você não tem tempo. Então hoje, com a idade que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, eu faria diferente. Eu não deixaria ele me manipular do jeito que ele me manipulou.
mas está tudo bem. Sim. Mas está tudo Deus bem, Deus. né? Mas foi uma época onde eu era imatura, eu era uma criança e ele também era imaturo. E na verdade, Então, não foi uma manipulação, foi uma proteção, Isso, né? sim. Foi uma proteção. Então, É ele o quis te machismo, proteger. né? É, também. Né? Esse Então, mundo de oficina que sim. a gente fala. Mas né? ele queria eu ali. E aí você faria o quê? O que você Ah, eu exerceria, talvez, no seu trabalho? Sim, que eu fiz o magistério, eu fiz a pedagogia. Eu acho que eu não ia trabalhar junto, porque é muito seria a sua complicado. carreira, né? Eu ia ser a minha carreira, É. né? Porque é bem complicado. É bem complicado trabalhar em casal. Porque, queira ou não, você acaba levando para dentro de casa. Não tem outro jeito. Sim, sim. Né? Então, às vezes isso abala o casamento, sim. Então, talvez por poupá-lo também, poupar Poupá-lo. o seu relacionamento, né? Você ia para a sala de aula, Sim. né? A Cíntia, a professora, para poder ter essa separação. Seria No entanto, isso. isso que eu sempre disse para as minhas filhas, seja independente. Não faça como eu. Mesmo que estude, não fique dentro de casa. E hoje elas são assim, independentes, as duas são advogadas, elas se bancam, sabe? Não são atreladas a marido, não. Mas você pode ter certeza que você venceu, né? Porque hoje você é a Cíntia. Você não é a esposa do Carlinhos, mas você é a Cíntia. Sim. Parabéns, E viu? parabéns por essa trajetória. A Cíntia é uma mulher poderosa que Poderosa, traz outras isso. mulheres, né? Lembrando que ela está à frente de várias mulheres e está ali trazendo, né? Assim como ela fez Sim. com você, resgatando. Olha a mulher Sim. forte que você é. Pois é. Maravilhosa. Ai, gente, obrigada. Ó, os seus filhos acabaram de ler o seu livro. Ai, Acabaram de ler o seu capítulo. E eles estão ali esperando você falar para eles. Poxa, Rô, posso responder a pergunta? Eu falei se você queria, tá Eu vendo? queria responder a dela. Meus amores, a mãe quer pedir perdão para vocês por ter momentos de fraqueza, né? Porque, querendo ou não, eu tive momentos de fraqueza, tive momentos de querer ceder a tudo que eu estava passando, mas graças a vocês, a mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui, a mamãe tá firme, tá forte, porque cada momento que eu olhava para vocês, eu via o quanto vocês dependiam e precisavam de mim e eu precisava de vocês. Então vocês não têm noção do que vocês fizeram para mim. Hoje, se a mamãe tá aqui, tá falando com vocês, é por vocês. Se não fosse vocês, eu não sei o que teria acontecido comigo. Obrigada. Ai, gente. Eu tô aqui chorando. Ai, Meu vocês não Deus. devem rir, né? Não, é emocionante mesmo. Eu tenho certeza de tudo isso que vocês falaram, do amor que você sente pelo seu esposo, porque eu também vi na história o tanto que ele é importante para você, né? Quanto o Carlinhos foi importante na sua vida, né? E se você está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, os filhos nossos, os nossos filhos são o nosso sagrado. Pode mexer com tudo, mas com os filhos não, Não. né? Não mexe Não. com os nossos filhos. Não. Pode falar Valeu. tudo, fazer tudo, mas filho não. Muito obrigada. E nessa emoção que a gente vai se despedindo aqui, né, do TV Conexão em Foco, nessa conexão de missões, de valores, de família. Sim. E é esse o propósito, conectar com você que está aí em casa, com as nossas histórias e trazer a sua história também. Escreva pra gente, escreva a sua história para que a gente consiga ler aqui no Sim, programa. Venha se conectar com a gente. E passar em algum momento para que outras pessoas também se conectem. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Sigam lá a Simone no Instagram, a Ana, Busca de Toda Mulher. Vocês vão achar essas mulheres lá, toda a biografia delas está lá no Instagram, a Busca de Toda Mulher. E com certeza, se você tem uma história parecida, essas mulheres podem te ajudar. Com certeza. Um beijo grande no coração de cada um. Gratidão. Gratidão.